Oi, pessoal. Hoje estamos trazendo mais um conteúdo semanal nessa segunda-feira do seu canal Novais Histórias com o conteúdo Coisas Novas. Nós agradecemos nós estamos caminhando para os 11 mil, né? Estamos 10.500 inscritos. Nós louvamos a Deus por essas pessoas, oramos constantemente por elas e certamente torcemos para que dentre elas tenha alguém que não conheça Jesus Cristo e através desses conteúdos alguém possa se converter ao Senhor. É o desejo meu, né? Então vem postando semanalmente esses conteúdos. Ontem a minha irmã fez 80 anos e ela lembrou de um fato de quando eu era criancinha, que ainda não tinha entrado nem na escola, e ela me levou na escola dela e eu pedi um papel para também aprender a fazer horas. E ela ficou toda orgulhosa de mim. Ela disse isso para mim ontem, quando mandei os parabéns. Então é como se você tirar uma foto antiga e depois tirar uma foto daqui uns anos do mesmo local, da mesma posição, uma foto nova. Então você vai encontrar o mesmo pano de fundo, porém uma realidade totalmente adversa. Se for numa cidade, se for numa paisagem, invariavelmente vai haver mudanças significativas. É sobre esse tema, é sobre essa ideia que queremos falar nesta semana. Por exemplo, você chega num salão de automóveis, a mesma marca tem um carro antigo. E aí, paralelo a ele, do lado dele, tem um modelo novo. Decorrido 30 anos, você tem uma tecnologia arrojada. O mesmo fabricante fabricava aquele tipo de automóvel e com o tempo ele transformou para esse modelo novo. E o tema nosso, Coisas Novas, tem uma passagem que deixa a gente preocupado, que diz assim: tenho, porém, contra ti que esqueceste o teu primeiro amor. Quem não lembra do primeiro amor? Para aqueles que são mais idosos, né? A primeira namorada, o primeiro namorado, se for mulher, né? E aí a gente guarda aquela lembrança que palpitava o coração. Eu, quando no meu ministério missionário, quando abordava uma pessoa assim, preparava o ambiente para aquela abordagem, a minha primeira abordagem era: fale-me da sua conversão. Quando ele dizia que já era um convertido. Aí ele não lembrava. Então, eu tinha um ponto de partida e tinha uma tristeza naquele momento, porque a pessoa não lembrar do dia que nasceu de novo é dose, né? É muito ruim. E Deus fica triste também quando a pessoa não tem uma conversão. Deus é triste com esse mundo. Deus não fica guardando tristeza, porque Deus é amor, Ele ama. Ele quer que você se converta, que se salve, mandou Jesus para morrer, mas você escolhe outros caminhos e não quer a conversão, não lembra nem do dia que aconteceu e está dentro de uma igreja. Espera aí, você está dentro de uma nova realidade, frequentando e participando e não lembra do dia que aquilo fez você mudar de ideia? Não, eu nasci dentro da igreja e estou aqui até hoje. Espera aí. Você nasceu quando criancinha, mas quando você chegou na idade da razão,
para continuar ali, você teve que tomar uma nova atitude, uma atitude, incorporar em você uma atitude nova. Caso contrário, você não estaria ali dentro. Então, a gente tem a imagem do carro, o modelo é novo. Então, você tem que lembrar do dia que você se converteu. Hoje estamos vivendo essa experiência. Tudo tem o sabor de novo. Até quando temos de deixar uma coisa ou qualquer documento, a gente vai ter que botar a data atual, nova, é a nova realidade, e reportar nessa carta essa nova realidade. Eu ficava triste, honestamente ficava, quando a pessoa não lembrava de quando havia ocorrido a sua conversão, o nascer de novo. E nós temos alguns exemplos que vamos citar. Meditemos, pois, sobre esse palpitante tema, coisas novas. Eis que faço novas todas as coisas. Quando Jesus entra no seu coração, ele te transforma. Ou não, se você não permitiu, ele vai ter que sair. Aí alguém fala assim, eu era da igreja, mas saí da igreja e não estou mais, estou no mundo. Tenho que voltar. Ele teve só um momento de sabor na presença de Cristo, mas não ficou, não deixou Jesus fazer morada. Eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei. Nós temos o caso de Nicodemos, na Bíblia, que fala que ele foi ter de noite com Jesus e perguntou o que ele tinha que fazer. Aí Jesus primeiro estranhou, ele era mestre em Israel. Você talvez seja uma grande figura na sua denominação, mas quando você encontra com Jesus, o que você era não interessa. O que você era, ele não quer. Ele quer uma coisa nova. Foi o que aconteceu com Nicodemos. Jesus simplesmente disse, você tem que nascer de novo, Nicodemos. E como é que eu vou, sendo velho, vou nascer de novo? Aí vem o camarada da reencarnação, né? Morre e nasce de novo. Não, não é assim. É nessa vida que você toma essa atitude. Nascer de novo. Começar uma vida nova. Jogar fora aquele pano trapo, sujo, bagunçado, e começar uma vida nova com Cristo Jesus. Nascer da água e do Espírito. Nós temos os apóstolos. Jesus procurou pessoas simples e que não tinha muita coisa para deixar, mas eram pescadores. Ele falou, venha após mim e farei de vocês pescadores de homens. Não vai precisar de tarrafa, vai precisar da palavra santa dentro do coração. E foi o que aconteceu com os apóstolos. Com 11 deles, né? Porque Judas não. Paulo era um perseguidor do evangelho, dos crentes. Naquele momento, em Atos, fala que aquela seita do caminho, o caminho que conduz aos céus, eles era combatido tanto pelo Império Romano quanto pelos judeus tradicionais, que faziam perseguição atroz. E Paulo, então, tem um encontro com Jesus e ele fica cego por 3 dias, como que apagando o que ele tinha na mente, e é orientado sobre essa seita que ele tanto perseguia. Seita é um nome impróprio, né? Essa religião, religação, esse grupo que tinha nascido de novo. E Paulo teve grande dificuldade para explicar para aqueles crentes que ele agora era um servo de Deus. Que você também tem essa dificuldade de explicar que você agora não é mais fulano. Eu sempre preguei para uma pessoa, já faleceu, posso falar tranquilamente, e ele um dia me perguntou
E eu falei para ele de Jesus, falava homeopaticamente, assim, pequenas doses, porque às vezes a pessoa toma você por muito enjoado. E ele chegou em casa e falou para a esposa: a partir de hoje eu sou um crente. Ela falou: você acabava com os cultos, derrubava as barracas, fazia tudo, e agora você vem falar que é crente? Falou: eu agora sou um crente. No outro dia ele morreu. Nós temos o caso de Zaqueu, que falou assim: eu tenho que ver esse Jesus. Só que Jesus era igual a todo mundo. Ele subiu num sicômoro, numa árvore, para ver Jesus. Aí Jesus, quando passava de baixo, olhou para cima e disse: desce, Zaqueu. Você não começa de cima para baixo, você começa de baixo para cima. Então desce, Zaqueu, que hoje convém pousar na tua casa. E Zaqueu transformou. Ele era um cobrador de impostos, odiado pela sociedade judaica, e ele transformou o seu coração. Prometeu devolver quadruplicadamente tudo que ele havia, se em alguma coisa havia defraudado. Era a lei, e ele estava disposto a cumprir a lei. Jesus, passando dentro do terreno, do território dos samaritanos. Samaritano era uma mistura de judeu com os outros povos, que nas conquistas nas guerras, eles deixavam a ralé dos judeus e a ralé de outros povos. Ali houve uma mistura. Então, os judeus odiavam eles por ele ter deixado se misturar e porque também era uma comunidade inferior. Jesus vai no poço e encontra com essa mulher, a mulher samaritana. E Jesus então fala: necessário Deus procura os verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade. E ela foi correndo na cidade chamar as pessoas para ver aquele que eles esperavam. E certamente houve muitas transformações naquele dia. Mas transformei-me. Transformação das ideias. Transformação nos gastos. Nos gastos e nos gostos. Transformação nas leituras. Transformação no modo de encarar a vida. Transformação até mesmo que havia de dizer na escolha de amigos. Chega-se ao ponto de pensar que você se transformou de modo radical. Então, na verdade, o Evangelho é um novo Evangelho. Um Evangelho que prega coisas novas. Vamos ver algumas coisas disso. Propósito novo. Uma vida nova é vivida com um propósito novo. O propósito primordial do cristão deve ser o amor a Deus, ao próximo e aos pecadores sem Cristo. Nós devemos deixar-nos envolver por esse sentimento, por esse propósito. O amor deve ser o alvo supremo da vida de cada um de nós. Permita que Deus, através do seu Espírito Santo, derrame no seu coração um sentimento novo. Esse sentimento de vida, de coisas novas, diferentes. Vamos citar como exemplo o filho pródigo que saiu, e todos nós
saímos um dia da presença de Deus e fomos para o mundo. E lá ele foi até comer os alimentos com os porcos. Então ele fedia, ele catingava, e ele estava sujo, vestindo trapos. E ele então cai em si. Isso é novo nascimento. Ele cai em si. Na casa do meu pai, até o jornaleiro come melhor do que eu. Eu era rico, agora sou pobre. Então vou voltar, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei contra ti, contra o céu, papapá. Aquela conversa toda que você já ouviu falar. Aí o pai manda pegar ele, abraçou, manda ele, os criados, dar um banho nele, botar roupas novas, vestido novo e restaura a sua condição. Você tem que ser restaurado na presença de Deus. Se a sua religião não diz isso a você, se a sua denominação não diz isso, prega a facilidade. Eu vi agora outro dia que uma igreja, uma derivação do presbiteriano, está tendo pastor inclusiva, incluindo todo mundo. Não pode haver inclusão, irmãos, se não houver transformação de vida. A comunidade de cristão é uma comunidade nova, de salvos. Vive no meio, mas paralelo. Todos são bem-vindos, porém não como principais, como protagonista desse evangelho. Não, de forma alguma. Deus está fazendo nos nossos dias coisas novas. Está precisando muito. O mundo está todo pervertido. Os valores mudaram. As pessoas estão pregando coisas novas, discutindo coisas novas, fazendo de Deus algo assim comum. Deus é o Criador do universo. Ele é santo. Ele é puro. Ninguém viu a face de Deus, porque se vê, morre. Tanto a santidade em relação a nós. Tem muitas pessoas que dizem que está substituindo Deus. Que isso? Você é um discípulo, é um seguidor. Você tem que ser revestido do Espírito Santo para ser um mensageiro dele. Então nosso tema de meditação foi coisas novas. Estudemos à luz da Bíblia a vida nova que podemos alcançar em Jesus Cristo. Com a vida nova, um propósito novo. Você mudou alguma coisa depois que se converteu? Não mudei nada. Então você ou não se converteu ou precisa deixar Deus fazer isso com você. O propósito do novo mandamento é o amor. Aquele que nasceu de novo aprendeu a viver em amor. Por isso que você não tem que virar a outra face, engolir sapo e outro. Deus tem hoje um vinho novo para o seu povo. Aí o povo lá fala assim, eu vou tomar vinho, que vinho pode. Ele fala vinho porque simboliza o sangue de Cristo. Deus quer que joguemos fora os odres velhos. Que odres? Eu não tenho nenhuma vasilha. É o seu corpo. Ele quer que você mortifique seu corpo para nascer um corpo novo. Porque não pode deitar vinho novo em odres velhos, porque rompe. Então não há como Jesus habitar em você com a mesma estrutura do velho homem. Você já passou perto de onde ficam essas pessoas que vivem nas drogas, no crack? Ali há uma caatinga, um fedor. Então, quando Jesus entra no coração de uma pessoa daquela, ele joga tudo fora, crack, cigarro, cachaça, cocaína, joga tudo fora e passa a viver uma vida nova. Vamos lançar no esquecimento o velho coração de pecado e deixar que Deus nos embriagar
com o seu vinho novo. Que coisa maravilhosa, né? Se você puder fazer isso. Coisas novas após a conversão. Vida nova, propósito novo e coração novo. Quero te pedir nesse dia que você medite nisso. Se você tem participado sem mudança, você lembra dessa palavra. Tenho, porém, contra ti que esqueceste o primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte àquele momento da conversão, em que você achava que Jesus era a melhor coisa do mundo. E ele continua sendo e quer continuar te alimentando a sua vida. Deixe fazer isso. Deixe ele fazer isso na sua vida. E você pode encarar o futuro sem nenhum medo. E nós, nesse momento, vamos orar por você e agradecer antes os 10.500 inscritos no canal. Vamos atingir 11 mil? Vamos. Mas eu estou muito preocupado em atingir os corações. E Deus quer isso, porque Ele está triste com aqueles que estão vivendo uma vida de comodismo com o mundo. Senhor, nos abençoe. Abençoe todos que estão inscritos no canal, aqueles que vão inscrever. Visita com teu Espírito para que possa restaurar a vida deles, para que eles voltem àquele momento que encontraram contigo e sinta o calor do seu amor. Obrigado, Senhor, por cada dia de vida que o Senhor nos dá. É mais oportunidade para reconciliarmos contigo. Nós oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.